Que a graça salvadora de Cristo Jesus seja com você. Seja bem-vindo a este canal para mais um estudo. Meu nome é Sandro e hoje nós vamos para mais um assunto muito importante e hoje talvez um tanto quanto polêmico. Nós estamos aí na antivéspera do Dia de Finados e eu quero falar um pouquinho hoje sobre este dia e o que a Bíblia fala sobre este assunto, sobre a visita aos túmulos, a visita aos mortos. Com todo o meu respeito a todos os que têm essa prática de visitar os seus mortos, não estou aqui condenando a prática disto, mas eu quero dedicar este vídeo principalmente aos cristãos. O objetivo deste canal é instruir, é ensinar. O nome do canal já diz, a Bíblia ensina. Estudando a Bíblia, eu cheguei a uma conclusão de que a Bíblia ela não nos ensina a visitar os mortos, a orar pelos mortos. Como eu já disse, eu respeito a sua prática, respeito você, mas eu quero aqui deixar as razões pela qual eu acredito que não é válido para um cristão essa prática. Antes, porém, eu quero contar um pouquinho da história, de como surgiu esse dia e de onde vem esse costume. E de acordo com os registros históricos, a tradição foi instituída, essa prática foi instituída pela Igreja Católica no 10º século. E a Igreja Católica disse que os vivos devem interceder pelas almas que estão no purgatório esperando a purificação. Porém, o costume é mais antigo do que se pode imaginar. Desde o 2º século, ao que tudo indica, já se tem indícios de que os cristãos já oravam pelos mortos, faziam pedidos por aqueles que morriam, visitando seus túmulos, e também visitando os túmulos dos mártires. E aos poucos, os cristãos, a igreja, foi aderindo a esse costume, e no 5º século, já era um costume dedicar um dia do ano para rezar por todos os mortos, principalmente por aqueles que não tinham família. Mas a escolha do dia 2 de novembro, como data oficial para celebrar o dia de finados, só foi feita no 13º século. E os responsáveis pela igreja escolheram o dia por suceder o dia de Todos os Santos, comemorado no dia 1º de novembro. Então, a Igreja Católica comemora e celebra o dia 1º de novembro como o dia de Todos os Santos e em seguida aí instituiu o dia 2 de novembro para rezar e orar pelos mortos. Porém, esse tipo de culto aos mortos não é uma exclusividade do catolicismo. Quase todas as religiões, desde a pré-história, contam com um dia específico dedicado à memória dos mortos. Os celtas, por exemplo, por acreditarem na continuação da vida após a morte, eles reuniam-se em suas casas no dia 1º de novembro para homenagear e evocar os que partiram. Nos países de religião budista, como na Tailândia, os mortos também são homenageados até hoje por meio de procissões, músicas, desfiles de máscara. No Japão, por outro lado, o costume é fazer uma oferenda ou uma oferta de arroz e algas para que as almas dos mortos sejam alimentadas. E no caso do protestantismo, no entanto, a data não é comemorada. Os protestantes não acreditam na existência do purgatório como a Igreja Católica e não têm o hábito de orar pelos mortos. Isto é fato. Não tem o hábito de orar, não tem o hábito de celebrar este dia, mas muitos cristãos vão aos túmulos visitar os mortos. E é aqui que eu quero entrar nesse ponto-chave aqui,
Por isso que eu falei que eu dedico este vídeo aos cristãos, porque no dia de finados vão lá visitar, enfim. E o que a Bíblia fala sobre a morte? Eu não quero me demorar muito nesse vídeo, porque eu já tenho outros vídeos que falam a respeito desse assunto, mas eu quero só enfatizar aqui alguns pontos bem rápido. O que a Bíblia fala sobre os mortos? Vamos ver o que diz aqui Gênesis capítulo 3 e o verso 19. E assim diz a palavra do Senhor, queridos. No suor do teu rosto comerás o teu pão até o dia que tornes a terra, pois dela fostes formado, porque tu és pó e ao pó te tornarás. Ora, se quando nós morremos nos tornamos pó, qual é o sentido, qual é a razão de ir visitar o túmulo se não tem nada ali além de pó? Outro detalhe, Eclesiastes capítulo 12, o verso 7, nos diz o seguinte: e o pó volte à terra como o era, e o espírito volte a Deus que o deu. E daí você pode falar, tá vendo, irmão? O espírito, existe espírito. Será que existe espírito mesmo, como muitos acreditam, que é um ser invisível que habita este corpo aqui, que habita a matéria, como muitos chamam, e quando morre a alma vai para o paraíso, se for um cristão, né? Se for mais ou menos boa, se a pessoa viveu nessa vida, for uma pessoa mais ou menos boa, vai para o purgatório, como diz a Igreja Católica, para ser purificada. E se a pessoa foi aquele carrasco, foi aquela pessoa ruim, mal, vai direto para o inferno. Bom, vamos supor, eu não acredito em nenhuma dessas três hipóteses, que o cristão vai para o paraíso, e que o mais ou menos vai para o purgatório, e que o perverso, o carrasco mal vai para o inferno. Eu, como cristão, com base no que me diz a Bíblia, eu não acredito em nenhuma dessas três ideias, certo? Mas vamos imaginar isto. O cristão morreu, foi para o paraíso. Ora, se você vai visitá-lo e ele está no paraíso, então você foi visitá-lo no lugar errado, porque ele não está ali no cemitério. Ali no cemitério ali tem apenas pó. Quando nós vamos visitar alguém, os nossos queridos que estão vivos, passar o fim de semana com ele, a gente vai na casa dele, nós vamos no endereço certo. Então, se o cristão está no paraíso, qual é o sentido, qual é a razão de ir lá no cemitério visitar se ele não está lá? Se ele está no purgatório, então eu tenho que ir no purgatório. Se está no inferno, eu tenho que ir no inferno. Não concorda comigo? Você não acha muito estranho isso? Não há algo de errado nisso aí? Vamos falar agora do espírito. O que é o espírito? Que o texto que eu li diz que o pó volta à terra e o espírito volta a Deus que o deu. Então vamos agora voltar lá no princípio da criação, pela Bíblia, é claro. No livro de Gênesis capítulo 2 e o verso 7. E aqui nós vamos entender o que é o espírito que Deus nos deu ao nos criar. Assim diz a palavra do Senhor: então formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Que foi mesmo que Deus nos deu? O sopro. Isto é o Espírito, querido. É o fôlego de vida que ele soprou no nariz quando criou Adão e Eva. Isso é o Espírito. Então isso volta para Deus. Não é um ser invisível que é o Espírito, tá? E não existe alma também, já falei isso, volto a falar. Não existe alma após a morte. Nós, enquanto estamos vivos, somos a alma, assim é o que diz a Bíblia. O homem passou a ser alma vivente e não a ter uma alma. Então, quando nós morremos, acabou, morreu a alma, certo? Então, queridos, esta é a minha consideração, o nosso estudo de hoje. Como cristão, eu entendo, estudando a Bíblia, pela Bíblia,
que não devemos ir ao cemitério, chorar ou visitar quem não está ali. Como eu falei antes e volto a falar, fica aqui o meu respeito, tenho todo respeito por você que tem esta prática, certo? Não estou aqui lhe condenando por isso. O meu objetivo é apenas, dentro da palavra de Deus, mostrar que algumas coisas, como cristão, que nós praticamos que não está certo. Que a Bíblia não ensina isto. Não faz sentido, não faz razão. Olha o que diz Romanos capítulo 12, verso 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. A nossa adoração a Deus deve ser baseada na razão, na fé, ok? Quem morreu não precisa de orações, não precisa de oferendas, não precisa de reza, como diz Eclesiastes, capítulo 9 e o verso 5. Eclesiastes 9:5 diz que os mortos não sabem de nada. Os mortos não têm participação de coisa nenhuma que nós fazemos aqui nesta vida. A memória deles está no esquecimento. Tudo para eles pereceu. Ok, meus queridos? Então, fica aqui o meu apelo para que você estude a palavra de Deus, para que você ore a Deus, para que você peça entendimento a Deus e para que você ofereça a Deus um culto baseado na razão e não apenas na emoção. Nosso culto deve ser, claro, fundamentado na palavra de Deus, mas ele tem que vir daqui, ó, da razão, e não apenas do coração, da emoção. É o que diz a palavra de Deus. O nosso culto deve ser racional, ok? A nossa adoração deve ser racional. Deve haver uma razão para isso. E qual é a razão para visitar os mortos? Não há nenhuma razão. A Bíblia não dá nenhuma razão, nenhuma margem para isso. Deus abençoe a você. Um forte abraço e até o próximo estudo, em nome de Jesus Cristo.